Seja bem-vindo ao VTR Cast. Você provocou sobre perfil comportamental, então eu te convido para falar um pouco de perfil comportamental na oratória, em benefício da oratória, que é o teu negócio. Chamei Leonardo Ciasca para estar conosco hoje. Ele é um parceiro da VTR, está conosco aí também trabalhando há muitos anos, desvendando os segredos do perfil comportamental, que não é horóscopo. E aí, seja bem-vindo. Leonardo, seja bem-vindo. Eu quero provocar os dois e começar a provocar aí o Leonardo, mas primeiro eu quero que você se apresente, traga para nós qual é o teu negócio, quais são os desafios, e aí eu vou provocar o Léo daqui para ele complementar sobre os benefícios do perfil para o seu negócio também. Tá, boa. Achei a provocação muito mansinha. Depois temos que esquentar isso aqui depois, temperar. Vamos esquentando. Mas eu sou o Christian Magalhães, sou mentor de oratória e comunicação. Venho de... Eu gostei muito de como você se definiu no nosso primeiro episódio, que você falou de como você é produto, fruto de tudo que você vivenciou no coach, nos processos que você já viveu, nas finanças, na economia, na racionalidade, como é que você juntou tudo, e hoje você é um especialista em resultado. Enquanto você estava falando, eu fiquei conectando como que do teatro, da mediação de conflitos judiciais, da advocacia e de várias coisas que eu já fiz, como que surge algo muito voltado para eu estudar a performance do diálogo. E eu acho que, acredito que é uma das formas que eu consigo me definir hoje é como um analista do diálogo, realmente um mentor do diálogo, porque eu busco entender, o meu trabalho hoje é identificar como eu melhoro a qualidade das conversas. Seja essa conversa uma palestra, seja um vídeo, seja uma discussão, uma reunião de negócios. E eu começo a perceber tanto do trabalho que eu tenho para fazer a pessoa ouvir, quanto do trabalho que eu tenho para fazer a pessoa falar, quanto do trabalho que eu tenho para fazer a pessoa pensar e materializar o que ela quer falar de uma maneira que as pessoas queiram ouvir, materializar o que ela vai ouvir de uma maneira que ela consiga falar. Então eu fico nesse meio do caminho, mediando o diálogo da pessoa para conseguir fazer ela partilhar. Você fez direito. Como que foi essa transformação? O direito vem antes do teatro, o teatro veio depois. O que você extraiu de cada um desses ângulos, né, dessas especializações para trazer agora para a especialidade em diálogo e melhoria do diálogo? Massa. Eu demorei muito a aceitar o convite do teatro na minha vida, porque eu me considerava um cara tímido. Só que não é aquilo, eu era tímido, não consegui chegar em ninguém, não consegui conhecer ninguém. Eu era tímido, sempre fui muito comunicativo, e aí se a gente for falar do perfil, muito só que sob pressão eu não conseguia comunicar. Então eu era aquele tipo de aluno que ficava lá no fundo fazendo arruaça, e aí a professora falava, Thaís, você tá animada, né? Vem pra cá explicar não sei o quê. E eu travava. E eu não conseguia realmente. Nas poucas vezes que eu queria me colocar, a minha própria desordem lá da arruaça me impedia. E é muito marcante, uma vez que ia rolar um teatro e precisavam de um Visconde de Sabugosa. E aí a professora tava fazendo, tipo, ninguém queria. Aí ela apontou para alguns, ninguém quis. Aí ela falou, gente, quem vai ser o Visconde de Sabugosa? E eu, diante daquela timidez, buscando vencer aquilo, aí com muita vergonha eu falei assim, professora, eu quero. Aí ela falou assim, mais alguém? Porque o diabinho não podia ser alguém no teatro. Aí as poucas vezes que eu tentei dar uma chance, eu não consegui. E foi muito louco, porque eu precisei primeiro fazer as pazes com os meus erros, com o direito, com a justiça, para eu entender que eu tinha como usar o teatro, que é o estudo da manipulação do corpo, da mente, sua e do outro, como que eu iria conseguir fazer isso de uma forma legítima. Porque até então, sempre que eu fiz isso, ou era para o prejuízo próprio ou o prejuízo do outro. Sempre resultava em prejuízo quando eu exercia o teatro de alguma forma. Aí o direito veio antes, porque foi quando eu consegui a minha absolvição, consegui perdoar os meus erros, consegui conhecer do erro dos outros, eu consegui, de fato, mergulhar no teatro. E aí eu vim ter essa experiência também.
E como você ficou curioso sobre o perfil comportamental? O que você deseja hoje? O que você perguntaria para o Léo para preencher mais uma lacuna aí do seu trabalho e criar mais um nível de performance nas suas entregas? Boa. Fiz o teste, Léo, com a Thaís ontem e a gente encontrou que eu tava com o meu natural do influenciar, como é que é? Influente no 88. E aí o meu adaptado atualmente tá em 42, sei lá. Tá pela metade. E aí isso redistribui pelos outros? Sim. O total dá quanto, assim? Não existe só uma média. Uhum. Não é que tem que ser 100 assim, não, mas houve uma redistribuição. Uhum. Aí a minha dúvida é a seguinte. A gente conversou um pouco, ela mostrou pra mim o resultado, eu ainda preciso debruçar muito mais sobre ele, mas não ficou claro pra mim, eu ainda quero entender melhor, o que eu preciso fazer pra caminhar novamente, talvez não pro 88, porque eu passei por uma série de reequilíbrios, mas como eu consigo progredir, justamente porque eu preciso muito disso na profissão, e também que você compartilhasse se você vê alguma possível relação disso com o que a Thaís estava falando no episódio anterior, de um cansaço, de um sono assim que é como se eu não conseguisse alocar a minha energia, talvez por não estar com isso equilibrado e encaixado. Tem um fio desencapado aqui dentro que eu acho que está desperdiçando energia. Ontem ele vivenciou o perfil comportamental teste, e logo depois eu disponibilizei o relatório para ele e disse meia dúzia de palavras, mas eu dei um dever de casa para ele. Leia, grife, pontue, levante os seus pontos de argumentos, certo, contra, a favor, até porque é um advogado, então, por favor, me traga isso. E falei, depois a gente vai montar uma devolutiva. Uhum. Então, eu resolvi te convidar para que a gente possa, não em mãos, né, com o relatório, mas que a gente possa sanar as dúvidas dele a nível de devolutiva. E que você possa, para o nosso público, contextualizar a metodologia, que foi um dos questionamentos dele no episódio anterior. Sim. Então, vamos lá. Várias coisas. Acho que assim, a metodologia do assessment que a gente trabalha, ele trabalha com 3 pilares. O DISC, que é a superfície. Eu olho para você e eu consigo interpretar o que você vê. Eu tenho também a teoria dos valores, que ela é a metade. Se a gente pensar num iceberg, ela é a metade. É o que eu consigo ver embaixo de água. Mas não tenho tanta nitidez. É o que te move. E por fim, os tipos psicológicos. Esse eu só consigo fazer ou com muita convivência ou com testes. Uhum. Tá? E é por onde você vai. Então, quando a gente vai falar de DISC, nós estamos falando de superficialidade. E aí a gente tem que entender. Existe um natural, existe um adaptado. O natural, você nasceu com ele. Uhum. Se nós saíssemos daqui agora e formos numa maternidade, a gente vai identificar perfis nesses bebês. Que louco. Tá? Mas tem a ver com a personalidade? Tem, porque o que acontece? Em cima de tudo isso, tem algo que faz as nossas crenças. E o que são as crenças? São as nossas verdades absolutas. Então, como é que eu acredito? Então, você estava falando, lá na sala eu ficava lá no fundo. Era influente. Porque o fundo traz a questão de ver todo mundo e quase abraçar todo mundo. Uhum. Mas um momento que ia para frente, te travava. Tem uma crença. Uhum. A crença, ela tá por cima. Então, o que foi essa crença? Algo que você entendeu como uma verdade absoluta. Algum episódio, por repetição ou por forte impacto emocional. Uhum. Uma vergonha é um forte impacto emocional. Tá? Passei vergonha, às vezes nem teve uma grande violência, alguma coisa, mas às vezes assim, pra mim foi um forte impacto emocional. Minha mãe me chamou a atenção na hora errada na frente dos meus amigos. Forte impacto emocional. Uhum. Ou minha mãe me disse várias vezes que eu falo não poderia demais. Me expor ou que eu falo demais. Que eu falo demais. Uhum. Entendeu? Que você é inconveniente. Falou várias vezes isso, pode virar uma crença, e principalmente na sua infância, do 0 aos 12 anos. Uhum. Bem, quando você entende do seu influente, ele é onde você diz assim, a sua marcha, pensar num carro, é onde vai tranquilo, voo de cruzeiro. Não forço o motor, tô bem tranquilo.
quando você está no seu influente. Quando você reduz ou você acelera um perfil, você automaticamente está tendo que gastar energia. E essa energia vem aonde? Nosso corpo quer nos proteger. Se você gastou energia, ele vai querer te dar sono para você repor. Uma coisa que me chamou a atenção no perfil dele é que o natural é 88 influente e 23 conforme. Os outros números eu não lembro. No segundo, no adaptado, ele tá com 58 dominante e 47 conforme, e os outros também equilibrando ali na Porque baixa. quando você quer equilibrar, perto dos 50, você tá querendo dizer o seguinte: eu sou perfeito. Eu tenho que agradar todo mundo. E isso te causa um gasto de energia. Massa. Então, quando você tem um dominante, o dominante ele quer controlar, ele é um controlador. Então, como eu falei, eu observo alguém e a gente já consegue vir. Ele quer dominar, ele quer controlar a situação. E o dominante, ele precisa ter controle. Já o influente precisa ter pessoas. Ele ama isto. Ele ama câmeras, ele ama pessoas, ele quer estar com as pessoas. Ele faz 50 coisas ao mesmo tempo porque ele quer estar com as pessoas. E se ele é muito alto, você está num nível quase muito alto. Ele quer muito as pessoas. E aí o que dá um contraponto, se a gente for pensar na metodologia? O contraponto do influente é o estável, que ele já é uma pessoa mais lenta. Ele não é uma pessoa parada, mas é uma pessoa lenta, uma pessoa que precisa de planejamento, uma pessoa que é estável. Fazer o que aconteceu hoje. Vamos, Léo, vamos pro podcast? Um estável? Falaria, não. nem a pau. Eu não saio de casa para vir pro podcast. E um conforme diria, não. Como Onde assim? é? Eu quero detalhes de tudo isso. Detalhes. Qual é o cronograma? O que nós vamos falar? Já eu, dominante, bora. Ah, mas não tá preparado. Não tem. O dominante tá pronto. Ele topa qualquer parada. Então, quando o influente, ele só quer saber assim, vai todo mundo? Se tiver muita gente, ele topa. E quanto mais gente for, melhor ainda. Vamos fazer a analogia da sala de aula, já que ele pontuou a sala de aula. O dominante é aquele que... Aquele que vai dizer assim, a professora fala, vamos fazer uma atividade hoje. Ele é o primeiro que pula, vamos pensar na sala de aula de crianças, ele é o primeiro que vai lá na professora, o que nós vamos fazer? Me conta. Porque ele quer controlar. Ele vai saber quem que ele quer dominar a situação. O influente vai levantar e falar, vem gente, vem todo mundo. O estável é aquele que dá o passo para trás. O que acontece? Deixa eu ver. Se for interessante, eu vou. Se não for, eu vou ficar aqui. E se for ruim para mim, eu vou dar um jeito de ir embora. E o conforme, ele quer detalhes. O que nós vamos fazer? É com papel? É com caderno? É mímica? O que é? Ele quer detalhes e ele quer saber como, quanto tempo, o que ele tem que fazer. Mas assim... Então, todas as vezes que a gente está falando de oratória, o estável, ele é aquela pessoa que ele precisa saber o que vai acontecer. Então, assim, vamos fazer uma atividade. Ele quer rotina, ele quer planejamento, ele quer script, quer índice. O conforme, ele quer esse índice para saber se vale a pena ou não. Agora, o influente, ele só quer saber o seguinte, a galera tá curtindo, eu tô curtindo também, porque eu tô junto. Já o dominante, ele quer ter o controle. Que horas eu posso parar? Que horas que eu vou falar? Ele quer estar à frente. Então, caiu, assim, ficou claro para você como que você vai chegar? Você sendo o seu natural. E aí vem uma coisa, né? A gente tava falando de polêmica, e aí me perdoe assim, muitas vezes a gente trava porque a gente tem necessidade de aprovação. Sim. Então, assim, a câmera é o do pior para quem tem isto. Porque quem tá me assistindo? O que as pessoas estão fazendo? O que elas estão me avaliando? Eu não consigo avaliar. E aí eu travo. Eu não ouso. Eu não faço o que eu tenho que fazer. Porque eu fico preocupado com o que as pessoas vão falar. E aí, gente, cada um é cada um. Vai ter gente que vai amar, tem gente que vai odiar e vão falar. E aí hoje eu tinha muito isto. E hoje eu acredito piamente no seguinte, as pessoas vão falar. Falar bem ou falar mal, eu continuo fazendo. Se as pessoas falam bem, ótimo, vamos. Se as pessoas falam mal, o que elas estão falando mal? O que elas estão fazendo porque eu preciso melhorar? E aí eu digo sempre, né, Thaís? Às vezes eu ganho
E todas as vezes eu aprendo. Uhum. Então, quanto que nós estamos falando de aprendizado com o DISC, com metodologia de perfil? É simplesmente como eu vou me relacionar melhor. E por falar em metodologia de perfil, traz pra gente os fundamentos da metodologia. Perfil comportamental, tipo psicológico e o tipo de liderança. Os valores, né, na verdade. E os valores. O DISC, ele é, como eu falei, ele é a superfície, que está dividido nesses 4 aspectos. Então, mundialmente, a gente pegar aí, arredondar para os 8 bilhões de pessoas, conseguimos classificar elas nesses 4 perfis. O que acontece? Pessoas têm 1, 2 ou 3 em evidência. Todos nós temos os 4. E como... o que a gente pode fazer? A gente pode equilibrar. A gente tem liberdade para trocar isto. Porque senão a gente seria robôs. Então eu sou dominante. Mas tem um momento que eu preciso deixar ela dominar. E eu preciso ficar mais devagar. Mas tem hora que eu preciso vir. Porque senão eu vou querer controlar tempo. Eu passei chato. O influente sem noção, com o influente muito alto, ele vai chegar aqui no meio dessa conversa e vai querer cumprimentar, abraçar, fora de contexto. Interromper as pessoas. Interromper. É aquele que chega na reunião atrasado, porque o influente muito alto chega sempre atrasado, porque ele precisa aparecer. E chegar atrasado na cabeça dele é você notado e ainda quer atrapalhar. Então a gente diz que às vezes o influente muito alto ele é sem noção. Sim. Agora, eu preciso flexibilizar muitas vezes isso. Porque não é oportuno. Não é de bom tom, não é educado até. Não é estratégico, né? Não é estratégico. Tem hora que você pode atrapalhar. Quer ver um caso que eu vi até esses dias? Um influente muito alto, ele é o último a entrar num avião. E por quê? Porque fala o nome dele pelo menos umas 4 vezes. Isso passou pela minha cabeça outro dia, vocês acreditam? Meu Deus, eu já passei por isso. Mas... 1 ou 2 vezes o meu influente estava alto nessa hora. Eu tava sentado e aí eu fico assim, eu pago pra anunciar. E se eu ficar sentado aqui, eles vão falar meu nome umas 2 vezes, Christian Magalhães, Christian Magalhães. Exatamente. Você estava sendo você nessa hora. Isto. Passou pela cabeça, eu falei, não. Ele chega cedo, fica sentado e faz de conta que não tá ouvindo. Porque ele quer ser anunciado. E ele é o último a entrar no avião. Aí ficam às vezes perguntando assim, o Christian, por favor, Christian, compareça. E ele tá lá fora. É quando ele, lá vem o Christian. E aí ele entra, todo mundo de frente pra ele assim. E ele se sentindo. Desfilando, né? Desfilando, e tá natural pra ele. Já um estável, jamais ele vai fazer isso. Porque ele quer bastidor. Ele não é palco, ele é bastidor. Então ele vai ser o primeiro e ele vai entrar sem ser notado. E o conforme, então, vai chegar com 2 horas de antecedência. Para não correr nenhum risco, porque ele já começa a calcular todas as possibilidades de falha. Ele fala, perder esse avião nem a pau. E principalmente custo-benefício. Perder esse avião nem a pau. Porque ele custou X. Isso. Né? Aí a gente vai falar dos valores. Os valores, ele pode ser o conhecimento teórico. Então, quanto mais eu sei, mais eu assumo. Então, assim, existem 3 níveis em insignificante, é como eu tomo decisões. Então, por exemplo, a Thaís me falou, vamos pro podcast. O meu teórico fala, meu teórico é alto. Aí eu falo assim, eu tô capacitado. Não preciso nem se perguntar para o que é. É perfil comportamental? Beleza, vamos fazer. Se fosse sobre, como a gente tava falando, de criptomoedas, eu não conheço quase nada. Aí eu vou falar o quê? Tô fora. Porque como é que eu vou fazer isso? Então, qual é a teoria? O meu teórico, ele para mim tomar decisões, eu preciso saber, eu vou conhecer. Se você fala algo que eu não sei o que é, ou eu vou te perguntar, eu já vou atrás de pesquisar. Eu vou pegar meu celular, cadê o Google, vou entender tudo isso. Eu posso vir pelo econômico, pelo custo-benefício. E aí não é se é caro ou é barato. Vale a pena? Se vale a pena, se tem um custo e tem um benefício, o benefício vale a pena pelo custo, eu tô dentro. E existe... Aí você vai concluir agora, né? Mas existe uma ligação direta entre valores e DISC? Tem, total. E assim, os valores mudam o tempo todo. Porque ele é de acordo com as nossas crenças. Então, o DISC não muda, só o adaptado. Mas o valor muda. Então, às vezes, assim, hoje, por exemplo, na minha casa, a minha esposa elevou muito o estético. Que é a beleza do lugar. Ele vai olhar, pô, esse microfone combina com isso aqui, que combina. Qual é a aparência? E aí a beleza das coisas. A gente mudou recente, então tudo isso está sendo elevado.
Pode ser que daqui a pouco baixe de novo. O meu já era baixo. Então, existe o estético. Existe vários valores. E esses valores, eles interferem. Por exemplo, eu fiz uma devolutiva uma vez com uma pessoa que era 98 dominante. Só dominante. E 98. Cara possessivo, controlador. E aí ele comecei a explicar e ele falou assim, tá errado esse negócio não funciona. Porque não passa, eu trabalho com contratos e não passa nenhum centavo, nenhuma vírgula do meu contrato sem eu observar. Aí eu falei, tá, fala mais, continua falando. Ele começou a falar, eu peguei o relatório, girei várias páginas, fui lá nos valores. Custo-benefício quase 100. Muito alto. Aí eu falei, interessante. Aí quando eu vi aquilo, falei, opa, já identifiquei. Aí eu falei assim, amigo, você trabalha muito tempo com contratos desse tipo? Trabalho. Eu falei, qual foi a sua última quebra? Um vacilo que você deu? Ele falou assim, eu perdi R$1 milhão. Porque eu não atentei a uma vírgula. O que ele fez? Automaticamente ele não mudou o perfil dele para conforme. Ele elevou o valor. Eu falei, mas em tudo você é extremamente detalhista? Em casa, com as coisas? Ele falou, não. Eu falei, então, porque o contrato te dá valor. As suas roupas organizadas não te dá valor. Vasilha lavada. Para ele, tanto faz, porque ele é dominante, ele só quer controlar. Então, às vezes a gente confunde um perfil por conta do valor. Por isso que a metodologia ela é completa. Caramba. E são metodologias diferentes, tá? O DISC é lá de 1910, William Marston. Os valores é de 1960. O Marston, que é do Spring, eles não se conheceram. Eles não trocaram figurinha para dizer assim, vamos completar um e o outro. E recentemente a gente tem juntado todas essas metodologias. E aí a gente tem feito uma análise de perfil perfeita, completa. Então, quando você viu, e assim, a Thaís falou, eu vi o relatório. Você vê aquelas 40 páginas, não é nem uma radiografia, é um ultrassom completo de você. Que ali vai te trazer plano de ação, vai te trazer valores. E aí um analista ainda vai chegar mais, e aí ele vai fazer perguntas. Então, se o analista ainda for coach, que o coach faz perguntas, e perguntas assertivas, né? Às vezes a gente confunde o coach aí com um monte de coisa. O coach, ele só faz perguntas e dá tarefa. O mentor ensina o caminho, porque ele já passou por lá. O coach não, ele não precisa, ele só faz perguntas. Então eu sou um bom orador para te fazer coach com você? Não preciso ser. Porque eu vou te fazer perguntas para você se tornar cada vez melhor. Faz perguntas inteligentes. E aí ele vai te fazer as perguntas para você levar. Então, por exemplo, faz sentido para você ter uma necessidade de aprovação em algum momento da sua vida? Por isso que às vezes você baixou o seu I. E a metodologia que você fez, o perfil que você fez, e a metodologia que você fez une perfil comportamental, valores e tipos psicológicos. Por quê? E como o Léo falou, é de épocas diferentes, porém são complementares. Hoje nós vemos a necessidade para tratar, como eu falei no primeiro episódio, nós precisamos de colocar num balaio e misturar algumas metodologias. Então, o que os softwares, os analistas fizeram de uns tempos para cá? Uniram metodologias de pensadores diferentes e para quê? Para avaliar melhor o ser humano e para entregar uma melhor performance para ele. Uma ação, um plano de ação mais melhor para ele. Né? Mais sistêmico. E como orador, como especialista em melhorar diálogo, depois dessa aula toda do Leonardo, o que você vai mudar na tua condução, já que é para provocar mais forte agora, qual que é o seu plano de ação imediato, assim, de acordo com o que o Léo falou e que você viu ontem? Eu só quero, antes disso, trazer uma coisa muito massa que eu vi aqui agora, que quando a gente tem um parafuso e a gente vai parafusar o parafuso e ele roça, não adianta eu ficar forçando ali que não vai entrar. A Thaís foi falar um negócio e aí o parafuso roçou, na mesma hora você pegou outro parafuso, encaixou e foi. Você falou assim, quando você vai fazer não sei o que, você reparou que você acabou de fazer isso? E eu achei fantástico, porque muitas vezes
no processo de mentoria que eu faço com ela, o parafuso roçava e ela ficava discutindo com o parafuso, ela ficava fazendo mais força, ela ficava... Falei, Thaís, respira, pega outro parafuso e é infinito, tá ali, e talvez não vai ser o parafuso, talvez a sua chave que você tá tentando é chave Phillips, você tá enfiando num negócio de chave de fenda. Então, parabéns, Thaís, foi muito, muito massa ver a maneira sutil como você fez, isso. Roçou, trocou, foi... Naturalmente, bora. Fantástico. Você reparou que ela... Sim. Muito massa. Christian, você acabou de receber aí um direcionamento massa. Ontem você teve clareza do que precisa mudar. E aí a Thaís me disse assim, olha, Cris, para você elevar o seu I, é interessante que você circule em eventos, que você se coloque em evidência, que você se comunique com as pessoas. E eu vejo que não apenas elevar o meu I, eu preciso descer um pouco o meu D, o meu dominante, porque eu disse para ela que elevar o meu D foi um mecanismo de defesa para eu lidar com outros Ds, que foi a forma, assim, a única que eu encontrei racionalmente, que ela não é inteligente, mas foi a que eu dei conta de encontrar, que foi, a Thaís grita comigo, eu grito com ela, e aí no grito, pelo menos, eu anulo a força que ela tá fazendo para cá, e eu não tomo, porque por muitas vezes eu tô meio calado. Então eu acredito que o meu desafio, talvez até levando e aplicando as forças do I, é parar com essa idiotice de levar a treta pro travesseiro. Que eu tô com esse hábito fantástico de algo que você fez me incomodou. E é muito louco, porque eu estudo diálogo, abri esse podcast e falei, não, porque eu sou especialista do diálogo, eu estudo mediação de conflito, não sei o quê. Mas tem sido muito comum eu buscar essa paz superficial e nojenta que enraiza problemas que poderiam estar só uma casquinha ali e falar, amigão, teve uma hora ali que você se dirigiu a mim do jeito que eu não curti. E se você for achar ruim, o problema é seu. E racionalmente eu entendo isso, mas na prática, pelo mesmo I, eu quero ser muito querido por você, e aí eu não consigo fazer isso. Até porque o tempo que eu convivo com você, eu tenho certeza que você vai respirar, organizar esse diálogo e vai falar da maneira, entregar amor na correção. E na correção, expondo o que você não gostou, na partilha, exato. E isso é interessante e descarrega esse peso que você está carregando, que pode vir lá das crenças. Sim, total. Não é somente perfil. A crença, ela encapsula o perfil e os valores e os tipos psicológicos. Então tem a ver muito mais com a cápsula que está envolvendo tudo isso, com as verdades absolutas que foram entregues a você, principalmente de 0 a 12 anos, ou por forte impacto emocional ao longo da sua vida. E é isso que você precisa cuidar. E parabéns pela ação, é isso mesmo. E eu tenho certeza que você vai fazer de uma maneira impecável. Amém. E cuidando. Que o importante é a gente ter consciência. A gente não toma uma decisão porque às vezes a gente não tem consciência. Então a gente não move porque tem consciência. Então o primeiro passo é ter consciência. Opa, eu tenho isto. Como que eu resolvo? Às vezes assim, é como eu resolvo, e mais importante às vezes é quem me ajuda a resolver. Porque a gente fica querendo buscar conhecimento, e às vezes o conhecimento tá aqui do lado. Uma palavra que ela deu, pronto, resolveu. E a gente fica estudando, achando, procurando e perdendo tempo. E o tempo hoje, ele não é dinheiro, mas ele é vida. Se eu tenho como é que eu encurto caminhos? Com pessoas. É o quem, não é o como. Quando eu enxergo o quem, eu vou resolver cada vez mais rápido. O quem, às vezes de fazer a pergunta certa. Opa, houve uma situação assim? Houve. Caraca, aconteceu. Tomei consciência. Eu vou lá e viro a chave. Por quê? Por que a gente fala de 0 a 12 anos? Porque a gente é criança. E todos nós fomos criança um dia. Todos nós. Nós aqui, quem está ouvindo, é criança. E essa criança grita, porque ela não morreu. Ela grita. E ela fala assim, não faz de novo, porque eu já me lasquei. Eu já me dei mal. E aí quando você entende, você fala, criança, ouve aquilo porque você entendeu desta forma, porque você era criança. Mas não faz mais sentido. Ressignifica. E aí a vida segue.
Não foi porque eu fui taxado uma vez, eu fui ridicularizado uma vez, não é porque houve alguma coisa. E quem é as pessoas que mais, por incrível que pareça, nos limitam? Nossos pais. Uhum. E depois, os professores. E o papai e a mamãe só deu aquilo que eles tinham. E por isso nós temos que ser gratos. Uhum. Porque tu nos trouxe até aqui, mas eu vou ressignificar. Aquilo que eu vivi, hoje como adulto, não faz sentido. Quer ver uma crença absoluta? E às vezes a gente age por inconsciência. Minha mãe, todas as vezes que eu pegava num dinheiro, mandava lavar a mão. Uhum. E eu criei a crença que dinheiro era Sujo. Então, Sujo, né? Na época. Criança é sujo. E aí o que acontecia? Hoje, eu adulto, começo a trabalhar e receber dinheiro. A crença grita, fala assim, dinheiro é sujo. Eu não vou vir e jogar fora. Então, como é que eu jogo fora dinheiro? Eu gasto com aquilo que não precisa. Uhum. E eu assumo a minha crença, a minha verdade absoluta. Não posso ficar com o dinheiro perto de mim, porque dinheiro é sujo. Uhum. E a gente não convive com sujeira. Uhum. E isso torna que a gente vá criando atitudes para justificar nossas crenças. Eu não era louco de rasgar. Mas eu era louco de fazer o dinheiro ir embora. Eu arrumava dívida. Eu ficava fazendo coisas para quê? Para o meu dinheiro ir embora. Porque a mamãe simplesmente mandava eu lavar a mão. Nossa. Eu tenho uma frase aqui que diz: as coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Traz a sua leitura sobre isso que você falou de só tomo uma decisão quando eu crio consciência. Como que você associa isso que você falou com essa frase? Para eu ganhar ainda mais significado para essa mãozinha aqui. Então, tudo que a gente faz é pelo que a gente aprendeu. Uhum. Então, as coisas só ganham sentido, né? Quando nós as conhecemos. As coisas, elas são pelo aquilo que te conhece. Uhum. Se talvez eu te perguntar de um prato asiático extremamente complexo ou restrito ali, talvez eu te pergunte qual gosto, você vai falar, não sei. Uhum. As coisas não fazem sentido, porque eu nunca experimentei. Uhum. E tudo que a gente vai experimentando é o que a gente traz essa consciência. É pelas nossas experiências. Experiências ganham memórias. Uhum. Quando eu recebo um dinheiro, eu recebia um dinheiro, vamos corrigir aqui, porque era no passado, eu recebia um dinheiro, eu trazia uma memória que a mamãe falava, lave a mão porque dinheiro é sujo. E eu dava sentido pro meu dinheiro para ele ir embora. Quando ele toma consciência que isso é uma crença, como a sua frase diz, isso passa a fazer mais sentido para ele. E aí você age de que maneira, Léo? Eu começo hoje a dizer assim, dinheiro não é sujo. Dinheiro, na verdade, dinheiro é limpo. E é bom ele estar comigo. Uhum. Então, eu comecei a buscar para ressignificar, a ter mais dinheiro vivo comigo. Aquilo que eu não queria, agora eu quero cada vez mais. Para quê? Para ressignificar essa minha crença que já foi ressignificada. Então, isso são várias outras crenças. Esses dias eu identifiquei uma na minha esposa, né? Ela vai talvez brigar comigo, mas nem tanto. Mas vamos lá. E uma pessoa que você conhece, Não, sem mencionar minha quem esposa, é. minha esposa. A minha esposa, ela veio de uma família humilde. E aí o papai e a mamãe saíam com ela e não tinham dinheiro para comer fora, comer em qualquer restaurante ou até tomar um lanche. Qual foi a resposta que eles entenderam que era a melhor? Ali não podemos comer porque lá é sujo. Uhum. E até hoje, ela vinha tendo assim, aonde nós vamos? Ela queria entender, ela queria ver se aquilo era limpo, se tinha alguma performance. Se não, ela não entrava, ela bloqueava. E aí eu perguntei um dia pra ela, a gente saiu, eu falei assim, você come aqui? Ela falou, não. Eu falei, por que não? O aspecto é de sujo. Eu falei, quem falava isso pra você constantemente? Todas as vezes que eu saía com meu pai e com a minha mãe. Quando eu era criança. Eu devia ter uns 4, 5 anos, eu falava assim, vamos comer uma coxinha. E a mãe, em vez de dizer assim, não é prioridade, não é o momento, o que a crença dela fazia? Então não era do perfil. Uhum. E aí a gente volta pro perfil, às vezes quando a gente entende perfil, a gente começa a achar mais uma crença. Diz assim, eu sou autoritário porque eu sou dominante.
Eu sou falador porque eu sou influente. Eu sou mais lento, mais estável porque eu sou estável. Aí cai no horóscopo lá, não, porque eu sou Capricórnio. Isso, não é, e não é isto. Nós somos complexos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, que a gente chegou no fim do nosso episódio de hoje. Mas fantástico, eu fico com esse convite de estudar, conhecer mais, mergulhar muito e entender o resto, o fundo do iceberg, né? Porque eu comecei a pegar essa noção do valor com o DISC e continuar estudando para entender o que sai lá de dentro. E vale a pena ressaltar, antes de finalizarmos, que essa fala do Léo, por último, tem a ver com a não rotulagem. A gente fala muito isso nas empresas. Não é conhecer, vai fazer sentido agora, eu sou dominante. Aí as pessoas começam por imaturidade ou por não aprofundar no conhecimento, começam a dizer, olha, se justificar. Eu faço isso porque eu sou dominante, eu faço isso porque eu sou influente. Isso não vou contratar ele não porque ele é dominante. Dominante é assim, assim, assim. Não, todo mundo tem seu valor. E como falamos e repetimos aqui, não somos Gabriela. Não vamos ter um drive, que eu gosto de falar, né? Drive, o resto da vida. A gente pode trocar o programinha instalado. F5, né? F5 da gestão, um dos nossos programas de atualização de liderança nas empresas. Então, e nesse F5 da gestão, a gente menciona isso, o perigo da rotulagem. E o cuidado para que possamos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Essa é uma verdade maravilhosa que a gente aprende quando a gente conhece o perfil comportamental. Então começa a fazer sentido. Então, 2 pontos de atenção na metodologia de perfil comportamental. Não se rotular e dar justificativas e desculpas pelo que você não faz. Por exemplo, você o influente, eu falei que abre um monte de OS e não fecha OS para quem está nos ouvindo, ordens de serviço, abri uma possibilidade, 2, 3 e não fechei. Então, se eu sei, eu tenho consciência, eu tomei consciência que eu sou influente e eu tenho essa característica... Responsabilidade em cima. Né? Responsabilidade em cima, flexibilizar a sua conformidade para começar a organizar e entregar o que você abrir de caminho, né? Sou criativo, sair criando um monte de negócio. E agora? Como fazer ele dar lucro? A gente falou disso ontem. Então, trazer um pouco mais de organização ou valores que pesam nisso, e os seus valores são bons. Depois a gente vai aprofundar neles. Então, isso é muito importante. E muito cuidado para não rotular o outro e julgar o outro. E a última verdade de todas, a gente estuda perfil comportamental para tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, porque a gente aprende a vida inteira a tratar o outro e como ele merece ser tratado. Porque a gente estuda a vida inteira como, vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Não, é como eu gostaria de ser ou como ele gostaria de ser tratado. E como ele merece ser tratado, porque ele precisa ser tratado. Aí a gente estuda, olha, ele é influente. Então eu vou permitir que ele fale mais. Apesar desse podcast nós falamos muito. Eu vou permitir que ele fale mais, que ele esteja no palco, que ele brilhe. Não, mas eu tô com a câmera na minha direção. Eu já tô satisfeito com o microfone aqui. Muito bom. Mas obrigado, gente. Eu que quero agradecer. Eu que agradeço. Marcamos o próximo depois. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.